A paz do Senhor a todos que acompanham a programação da Rede Brasil de Comunicação. Sejam bem-vindos ao programa Teologia Viva. No episódio de hoje falaremos sobre o criacionismo religioso, cosmogonias, mitos e lendas. Fique conosco, o programa Teologia Viva está começando. Amados irmãos, hoje nós falaremos sobre o criacionismo religioso, também sobre cosmogonias, mitos e lendas. E gostaríamos de usar o texto que se encontra no livro de Jó, no capítulo 38, o versículo 4, onde diz o seguinte: Onde estavas tu quando eu criei a terra? Dize-me se tens entendimento. Você sabia que qualquer teoria que se propõe a dizer-nos como as coisas começaram entra no campo da cosmogonia? Nesse ínterim, o criacionismo religioso é percebido desde os primórdios da humanidade. Os povos da antiguidade buscaram respostas para afirmarem suas crenças em uma divindade que trouxe à existência o universo, a terra, a natureza, podendo ser, em muitos casos, confundidas com as propostas científicas. Conforme o físico e professor Adalto Lourenço, esse postulado, abre aspas, é uma posição religiosa que aceita pela fé que certos escritos de determinadas religiões sobre a origem da vida e do universo são verdadeiros. Fecha aspas. Não existe uma definição simples de religião que expresse todas as dimensões, mas a busca do homem por respostas sobre suas origens junta-se ao seu ponto de vista religioso, e isso é perceptível em todas as suas crenças e formas de compreender o divino. Nesse contexto, percebe-se que o criacionismo religioso tenta saciar essa necessidade, buscando respostas para a seguinte pergunta: quem é o Criador ou divindades responsáveis pela origem de tudo? Para o saudoso pastor e teólogo naturalizado pernambucano Merval Rosa, autor de livros como Antropologia Filosófica, uma perspectiva cristã, e ainda Psicologia da Religião, ele diz o seguinte, abre aspas, a religião tem sido uma das constantes preocupações da humanidade desde os seus primórdios, em quase todas as culturas que hoje conhecemos. O fenômeno religioso está presente em menor ou maior escala. Fecha aspas. Como na proposta do cristianismo científico, o postulado religioso também não busca provar a existência de Deus, crendo na presença de uma divindade que controla os destinos dos homens e do universo. Merval Rosa continua dizendo que seria difícil encontrar qual a forma mais primitiva do fenômeno religioso. Segundo alguns autores, é possível traçar a origem da religião a começar do conceito de mana. Mana é uma palavra polinésia que significa uma força vaga, impessoal, mecânica, que controla os destinos do universo. Parece que todas as culturas de que temos conhecimento e em que há formas de comportamento religioso, a crença em um poder que controla os destinos do universo é básica e universal. Conforme exposto acima, o autor deixa claro que as religiões primitivas se moviam em torno de uma crença em divindades criadoras. E essas observações deram lugar a muitos ritos e cerimoniais para agradar a tais divindades, abrangendo elementos espirituais, pessoais e sociais. É fato que o fenômeno religioso aparece em todas as culturas, desde o passado até os nossos dias, conforme evidenciado nas pinturas rupestres,
dos mitos do além-morte das civilizações antigas e na busca contínua de objetivo espiritual, como pode ser observado entre os povos astecas, os incas, nos quais essas investigações pelo metafísico e transcendente abriram a ideia humana a motivarem na busca de respostas. Pois o homem, em sua natureza, necessita compreender as coisas que, em um primeiro momento, não entende, principalmente quando se trata do metafísico, do transcendente, daquilo que a ciência empírica muitas vezes não tem como justificar. Essa busca incontrolável do homem por entender as causas já era representada pela experiência dos primeiros pensadores que buscavam compreender a causa primeira de tudo, aquilo que poderia justificar a criação e geração de todas as coisas. Desta forma, podemos observar como o homem necessita da compreensão e busca por respostas. Nessa inquietante busca de respostas sobre o universo e sua origem, um dos reformadores chamou de semen ou sensus divinatis. Ou seja, o próprio Deus fez o homem um ser religioso. É o senso divino que faz tocar as cordas da harpa de sua alma. Em sua forma original, a religião é exclusivamente um sentimento de admiração e adoração que eleva e une. O movimento dos astros, a evidência das estações, a multiplicação dos seres, a complexidade de toda essa realidade e a falta de compreensão daquilo que o cercava, sempre o levou a essa busca inquietante. Pode-se dizer que a visão criacionista no contexto religioso é resultado da necessidade de tais respostas. Cosmogonias antigas não foram cuidadosamente registradas e preservadas por amor à história antiga. Apenas eram a base da observância religiosa. No mundo antigo, suas divindades eram deuses da natureza, deuses do sol, deuses da lua, deuses da chuva e assim por diante, a fim de assegurar a continuidade das forças da natureza e garantir colheitas abundantes, rebanhos de gado em crescimento. E assim, os mitos da criação eram reencenados a cada ano. A partir desse pano de fundo, podemos começar a perceber o papel vital desempenhado pela cosmogonia no Antigo Oriente Próximo. A vida social e religiosa de Israel, como a de seus vizinhos, baseava-se em suas origens. O relato da criação de Gênesis estabeleceu as bases para o restante do Pentateuco. Sobre esta luz, podemos ver o significado da disputa entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Faraó ousou perguntar a Moisés: quem é o Senhor que eu devo obedecer à sua voz para deixar ir? Êxodo capítulo 5, versículo 2. A resposta do Senhor foi uma série de 10 pragas. Parece que cada praga era uma afronta direta a um dos muitos deuses do Egito. E a mensagem dessas pragas era que o Deus de Israel é o Criador do céu e da terra. Ele disse: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Êxodo, capítulo 12, versículo 12. E ainda, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo o primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Números, capítulo 33, versículo 4. Dessa forma, entendemos claramente que, independentemente de sua etnia, a existência humana sentia a necessidade de olhar para as suas origens e entendê-las.
O mais preocupante, contudo, é constatar que nem sempre isso é possível, devido à incompreensão de forma mais objetiva. Esse processo muitas vezes foge de uma coletividade, levando assim às discrepâncias em cada forma de entendimento. Entendimento esse religioso e também filosófico. Assim, para muitas etnias, a criação pode ser entendida e observada fora da Bíblia. Isso porque muitos povos vivem em contextos filosóficos e religiosos muito diferentes que a maioria dos cristãos. Inúmeras são as teorias na busca do homem por compreender o transcendente. São tão vastas que se estendem até os nossos dias, passando por toda a história da filosofia dentro do pensamento filosófico e também do fenômeno religioso. Essa busca por respostas é ampliada quando o prisma passa pelo pensamento filosófico. É preciso, porém, ir mais além do que a visão filosófica expõe, pois essa era exatamente a visão da filosofia e dos filósofos que tinham o intuito de investigar esse fato da religiosidade do homem e da origem do mundo. Por todas essas razões, existe uma busca de construir um mundo com um sentido transcendental, independentemente do sentido dado pelas Sagradas Escrituras. É notório que isso só é possível dentro do contexto humano único, pois somente o ser humano demonstra comportamento religioso. Somente o homem e a mulher, dentre as várias formas de vidas existentes, exibem comportamento religioso. Todas as culturas pesquisadas e registradas pelos antropólogos parecem demonstrar algum tipo de sentimento religioso, embora diferentes em sua expressão cultural, da religião tradicional, da cultura do Ocidente. Portanto, crer, adorar, buscar o transcendente e o propósito de suas origens é algo para a raça humana. O livro de Gênesis, por exemplo, diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme sua semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Isso mostra a capacidade em crer que sua origem é divina. Religião é a resposta dada às questões de caráter último do homo religiosus. O importante aspecto de caráter distintivo do ser humano é que ele é o sujeito autoconsciente. O homem nunca é, simplesmente, uma peça de seu ambiente, mas ele tem condições de destacar-se e até mesmo contraditar o seu ambiente. A religião é, para esse ser consciente, a resposta dada às questões últimas, tais como: qual o significado de minha existência? O que fazer de minha vida? Por que estou aqui? Em suma, a religião oferece respostas às questões de origem e finalidade do ser humano e do meio em que ele vive. Nesse sentido, a religião pode ser descrita como o significado último da existência humana, pois ela sempre foi elemento inquietante do homem. E por meio dela, claro, é possível que se satisfaça seu desejo por conhecimento diante da realidade de sua existência. A experiência religiosa, como expressão mais elevada do ser humano, é o pilar central dos que expressam algum tipo de fé. Sabemos sobre religiões das primeiras sociedades por meio das relíquias deixadas e pela história de civilizações recentes. Ademais, algumas tribos isoladas em lugares remotos, como a floresta amazônica na América do Sul, as ilhas indonésias e parte da África, ainda praticam religiões aparentemente inalteradas há milênios. Os praticantes dessas religiões ancestrais, de um modo geral, crescem na união entre a natureza
e o espírito, vinculando inextricavelmente o indivíduo do seu meio. Com a evolução das primeiras religiões, suas cerimônias e sua cosmogonia se tornaram cada vez mais sofisticadas. Algumas etnias ainda perpetuaram seus rituais e cerimoniais, dando-lhes um aspecto de continuismo, preservando esse sentimento por meio de suas gerações e tradições. Em muitos lugares, certos ritos são descontextualizados do mundo social e religioso, trazendo muitas vezes isolamento e retaliação, quando não menos perseguição. Já a doutrina da criação tem seu aspecto contextualizado, pelo menos na maior parte do mundo ocidental. Haja vista estar baseada em uma revelação mais abrangente em todos os seus aspectos, pois a Bíblia dá base e sustentação para essa realidade. Destarte, seu autor revela-se como sendo o Criador de todas as coisas. Se você observou, hoje falamos muito a palavra cosmogonia. Essa palavra vem dos termos gregos cosmos, que significa mundo, e ginestai, que significa nascer. Isso posto, o termo é usado para indicar as origens do mundo ou do universo. E como já dissemos, qualquer teoria que se propõe a dizer-nos como as coisas começaram, entra no campo da cosmogonia. E em contraste com as narrativas bíblicas da criação, as antigas histórias oriundas da Mesopotâmia, do Egito e da Sírio-Palestina ultrapassaram os limites da imaginação ao tentar explicar como o mundo físico veio à existência. O relato de Gênesis e sua revelação para o povo judeu, na verdade, chegou depois, em comparação a outras nações do Oriente Próximo. A antiguidade dedicava muito tempo e esforço às suas origens. O relato dos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis tinham que competir, por assim dizer, com os outros relatos de sua época, conforme nos diz Merrill Unger, em sua obra Arqueologia do Antigo Testamento. Abre aspas. As primeiras raças de homens, onde quer que vagassem, levaram consigo essas primeiras tradições da humanidade e, em latitude e climas variados, os modificaram de acordo com suas religiões e modo de pensar. Modificações, ao longo do tempo, resultaram na corrupção da tradição pura original. O relato de Gênesis não é apenas purista, mas em toda parte traz a impressão inconfundível da inspiração divina, quando comparados com as extravagâncias e as corrupções de outros relatos. A narrativa bíblica, podemos concluir, representa a forma original que essas tradições devem ter assumido. Fecha aspas. Diversas culturas como a asteca, maia, japonesa, chinesa, grega, egípcia, babilônica, nórdica, suméria, mongol, entre outras, demonstram sua cosmogonia e mitologia a respeito de suas origens. E ainda expressam crenças sobre o fim de todas as coisas, como as religiões escatológicas. Conforme diz Barbour, abre aspas, a história babilônica da criação é mais antiga que o Gênesis. Possui algumas similitudes e também tem seu início em um caos aquático primordial. Um dos personagens é o monstro marinho Raab, mencionado em várias passagens bíblicas. Na história babilônica, a humanidade foi criada para prover escravos aos deuses, mas já no Gênesis, ela recebeu uma posição especial no plano divino, superior à do resto da criação. Fecha aspas. O mito da criação mais antigo é o dos Sumérios, o qual descreve que Enki e Nimrod, ou Nimar,
são os responsáveis pela criação da humanidade. O mito narra a subsequente discordância entre as duas divindades acerca do valor e da atitude dos humanos deficientes e a terra recém-criada. Também relata que os deuses menores estavam encarregados de servir as divindades maiores. A mitologia suméria também influenciou fortemente a religião do Antigo Oriente Médio, incluindo o culto ao sol, à lua, às estrelas e alguns dos deuses mortos, como Damuz, também chamado de Tammuz. A literatura suméria inclui hinos, provérbios, poemas de amor, lamentos e mitos épicos, e há paralelos bíblicos interessantes nesses textos. A cosmogonia egípcia afirmava que uma colina primordial, ou uma ilha da criação, emergia de um oceano primevo e que um Deus criara todas as coisas a partir daquele local. Os altares egípcios, portanto, reivindicavam ser os locais daquela colina primordial e afirmavam que o Deus daquele altar era o grande Deus criador. Em Mênfis, o Deus era Ptah. Em Hermópolis era Tot. Em Heliópolis era Atum. Dizia-se que neste local uma pedra sagrada marcava o ponto em que Atum, na forma do pássaro Benu, pousou e iniciou o processo criativo. Os mitos da criação costumavam destacar elementos geográficos e características únicas do altar associado com o mito. O mito egípcio, por exemplo, pode dar atenção especial à criação do rio Nilo. A cosmologia babilônica é uma das mais conhecidas do mundo. Nela, o Enuma Elish mostra o deus Marduk, o deus da tempestade, derrotando Tiamat, a deusa mãe e monstro do mar. Nessa terrível batalha, Marduk mata Tiamat, corta-lhe o corpo ao meio, como um peixe colocado para secar, e usa as duas partes para formar o domo celestial. Marduk ainda mata o companheiro dela, o deus Kingu, e com seu sangue criou a humanidade, com o propósito de que ela servisse aos deuses. Essa vitória pretende estabelecer a supremacia de Marduk sobre os outros deuses. Existem algumas similaridades com a narrativa de Gênesis, o que tem sido tema de muitos comentários entre os estudiosos do Antigo Testamento. Essa mitologia imaginava um estado primitivo que não seria nem céu e nem terra, conforme os conhecemos atualmente, algo semelhante ao caos, concebido pelos gregos. O abismo seria a mãe Tiamat, a origem de todas as coisas. Segundo a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, abre aspas, primeiramente apareceram divindades como Letmu, Nassar e Kissar, como seres criados. O começo de todas as coisas esteve envolvido em uma espécie de conflito cósmico entre o caos e a ordem. No épico da criação, escrito em acádico ou Enuma Elish, o conflito teria ocorrido entre o deus da tempestade do céu e o dragão Lu-Rankas. Esse último triunfou, princípio, mas quando apareceu o homem mortal com o nome de Iupasias, e a maré virou e o céu obteve a vitória. Os mitos gregos da criação são semelhantes. Depois do caos inicial, emergem as deidades primordiais, Gaia, que é a deusa terra, e Urano, o deus céu. Vários deuses monstros, como Cronos, Tifon e os titãs, nascem deles, mas Zeus, o filho de Cronos, os derrota e estabelece ordem mundial. Conforme Tilghman Hesíodo, em sua Teogonia, ele relata de forma poética que, abre aspas,
A primeira força a vir à existência foi Caos. Depois surgiu Gaia, a toda copiosa terra, que serve de base sempre firme para todos os mortais que habitam os picos do nevoento Olimpo. O sombrio Tártaro, nas profundezas da amplíssima terra, e Eros, superior em beleza a todos os mortais, e que, entorpecedor, traz todos os imortais e mortais sob seu poder, tornando-os incapazes de pensar como deveriam. A partir de Caos, os obscuros Noite e Erebo vieram a ser. A partir de Noite surgiu o brilho do éter e de dia, os quais ela concebeu deitando-se em amor com Erebo, e a ele se unindo, sem intermédio masculino. Gaia deu à luz Urano, que então a fertilizou. E dessa união entre Gaia e Urano nasceram primeiramente os titãs, 6 homens e 6 mulheres: Oceano, Ceos, Creos, Hiperião, Japeto, Teia, Reia, Temis, Mnemocine, Febe, Tétis e Cronos. E logo os Cíclopes, de um só olho, e os Hecatonquiros, ou centimanos. Conforme demonstrado, é evidente que em cada cultura o transcendente é explicado baseado na sua percepção de crença e na realidade em seu entorno. Fica claro que, para entender essa realidade, é necessária uma visão filosófica, um sentimento religioso, ritualístico e que satisfaça cada etnia. O conceito de um Deus ou de vários deuses é evidente nesse processo criativo. Somam-se a isso os vários ciclos pelos quais a criação é vista, e a dependência desses ciclos passa pela vontade e o destino de tais entidades em sua mitologia. A crença desses povos passa a ser algo muito regionalizado e pessoal, haja vista as inúmeras formas de entendimento e conceito das origens, isolando um conceito geral e mais participativo. Conforme exposto em algumas citações, é a questão do mito e de suas formas de exposição religiosa que prevalece em cada religião ou etnia apresentada, e não o fato crítico e consensual da realidade, tanto científica como histórica. Cada civilização da antiguidade produziu seu próprio conjunto de literatura mitológica, em que os assuntos mais correntes eram as origens e o comportamento dos deuses, denominados de mitos, ou as façanhas de heróis da antiguidade, denominadas de lendas. Nos mitos, os personagens são sempre deuses. Nas lendas, são principalmente pessoas, mas os deuses também possuem papéis de destaque. As civilizações antigas se ocuparam em produzir seus mitos e lendas. É claro que nem toda a literatura antiga sobreviveu ou foi descoberta pelos arqueólogos, e cada povo vivia sua religiosidade em torno de suas crenças. Sempre houve tentativas de explicar as origens por esses povos antigos, mas nenhum deles dispunha de revelação do nosso Deus como possuímos hoje. O estudo da mitologia ajuda-nos a compreender como os povos antigos buscavam respostas às questões fundamentais a respeito da vida e da realidade que os cercavam, nem dispor da luz da revelação de Deus. Curiosamente, as respostas representadas por eles não são muito diferentes das apresentadas pela humanidade não redimida de hoje em dia. Nos mitos da criação, de várias fontes, os humanos são criados como animais de carga para realizar o trabalho sujo dos deuses. Alguns mitos apresentam os humanos como escravos dos deuses, cuja função primária é alimentá-los com seus sacrifícios.
O livro de Gênesis não se enquadra na regra dos mitos e lendas, mas apresenta de forma cabal a unidade e a soberania de Deus, ao apresentar os corpos celestes e as grandes criaturas marítimas como sua criação, e os seres humanos como administradores e ainda portadores de sua imagem, a fim de servi-lo e adorá-lo, não oferecendo espaços para o politeísmo. Na doutrina bíblica da criação, o homem e a mulher não são uma ideia posterior, mas é o ponto alto da criação. O ponto alto da criação e da visão dos propósitos de Deus, coroados de glória, conforme o Salmo de número 8 e o verso 5. O trabalho em si, a atenção e o cuidado de Deus por suas criaturas é uma vocação concedida por Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículos de 26 ao 28 e também capítulo 2, versículo 15. Um meio de participar de sua obra criadora é uma oportunidade de agir como seus representantes na terra, não uma forma de escravidão com o propósito de aliviar a carga de Deus. O relato do livro de Gênesis rejeita o tema central das religiões pagãs, que é a deificação da natureza. Também é muito interessante que não haja a pretensão de elevar Deus sobre os outros deuses. Na verdade, no 7º dia da história da criação, como está escrito em Gênesis capítulo 1, os versículos 1 e depois capítulo 2 até o versículo 3, Deus não é nomeado Criador, mas é apresentado como Elohim. Vemos que nem mesmo Gênesis 2 e 3 informa que Deus tenha a necessidade de estabelecer sua supremacia sobre as outras deidades. Não há conquistas de outros deuses ou monstros em nenhum altar ou cidade apontado como local do início do processo criador de Deus, como na cosmogonia egípcia. Nenhum objeto sagrado é mencionado. O Deus de Gênesis 1 e de toda a Bíblia é, de fato, o Deus do universo. Por hoje ficamos por aqui. No próximo episódio, falaremos sobre o evolucionismo, naturalismo filosófico e metodológico. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos uma vez mais, Senhor, por tua graça, pelo teu poder, pela tua imensa misericórdia e pela capacidade, Senhor, que nos dá para entendermos de forma lógica, de forma coerente, de forma consciente, esse senso divino, Pai, que existe em nós, fruto da tua criação. Obrigado, Deus, por este episódio, por vermos o que as várias civilizações têm como fundamento cosmológico, mas ao mesmo tempo observar o que a tua palavra ela nos traz, ela nos narra, ela nos diz. E isso vem a nos fortalecer, não só a termos fé, mas também a termos entendimento, a termos razão. Obrigado, Deus, por todo esse conhecimento que tu nos faculta. Te agradecemos em nome de Jesus. Nos veremos no próximo programa. Não perca. Até lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.